Bom, então, dando seguimento ao nosso fórum, a gente agora vai falar de um assunto importante na neonatologia, né, que é a infecção pelo VSR. E a gente tem hoje aqui para falar sobre esse assunto o Dr. Renato de Ávila Kifuri. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Dr. Renato é um pediatra infectologista, ele é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, secretário do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria, médico do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais da Universidade Federal de São Paulo, membro do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações e membro do Grupo Técnico Assessor em Doenças Preveníveis por Vacinas da OPAS, né? Então, aproveitem. Bom dia a todos. Obrigado, Ana e turma, pelo convite, mais uma vez, de estar com vocês aqui. Um prazer sempre a gente falar de infecções neonatais. Eu sou, além de infectologista, neonatologista também, pediátrico, infectoped e neonatologista. Então, para mim, falar desses temas é sempre muito caro. E, felizmente, nós temos hoje, para nós pediatras, a grata satisfação de termos estratégias de prevenção contra o vírus sincicial respiratório. Para nós que militamos na pediatria há muito tempo, e especialmente em todas as áreas da assistência, da vigilância, no período neonatal, na clínica pediátrica diária, o VSR sempre foi o grande vilão, é a principal causa de hospitalização, principal causa de visita a serviços de emergência na pediatria. E há muito se desejava essas estratégias, que a gente viesse com vacinas, anticorpos, como prevenir essas infecções. E nós tínhamos até então o palivizumab, um anticorpo monoclonal específico, restrito aí a 2% só dos bebês que nascem, ou seja, longe de ser uma estratégia universal. E eu vou apresentar aqui para vocês, vou dividir um pouquinho a minha apresentação, um pouco na carga da doença, por que é importante prevenir VSR, e depois as duas estratégias que vieram a seguir, e qual foi o avanço que nós obtivemos aí nessa prevenção. Não tenho apesar de várias atividades que a gente desenvolve, para essa apresentação aqui não tem nenhum conflito de interesse maior a declarar, não. Esse é o vírus sincicial respiratório. E duas características chamam a atenção no VSR. Primeiro, a sua prevalência. Ele é extremamente frequente e virtualmente infecta a todos até os 2 anos de vida. Todas as crianças serão expostos e infectados pelo vírus sincicial respiratório antes dos 2 anos de idade. Segundo, a infecção causada pelo VSR, ela não traz uma imunidade longeva, ou seja, nós ficamos imunes ali num período curto de tempo após essa infecção e nos reinfectamos ao longo da vida. Isso já traz 2 sinais importantes. Primeiro, que a primo-infecção é precoce e é onde se traduz as formas mais graves da doença. As reinfecções vão acontecendo ao longo da vida e, obviamente, essas reinfecções tendem a ter um comportamento clínico muito mais leve do que a primeira infecção. Já nos direciona que as estratégias devem ser para prevenção da infecção precoce no começo da vida. É o lactente jovem o grande grupo de risco para infecções, para formas mais graves da doença. E não vamos falar aqui, mas depois, no final da vida, na imunossenescência, o VSR volta a ser um agente importante, um imunocomprometido no meio do caminho. Aí, mas é nessa população que a gente vai dizer, ou definir nossas estratégias. A gente tem um vírus RNA simples, né? Ele tem 10 genes que codificam 11 proteínas. Está aqui. 11 proteínas, e entre elas destaca-se a proteína G, que vai classificar nosso VSR em genótipos. A gente tem 2 grandes genótipos, o A e o B, e por isso que a gente tem temporadas, às vezes, que o vírus sincicial é calmo, tranquilo, pouca internação. Tem temporada que é arrasadora, os pronto-socorros cheios, não tem uma vaga na UTI, lotados, 2 horas para ser atendido no pronto. 2 horas é pouco, às vezes 3 horas para ser atendido no pronto-socorro para uma criança por doença respiratória. E tem temporadas mais tímidas, porque geralmente essas mutações que essa proteína G sofre faz com que esses genótipos sejam mais ou menos virulentos ano a ano.
E a proteína F, a proteína de fusão, essa que é a mais conservada, alvo dos nossos anticorpos neutralizantes, é contra essa proteína F que a gente direciona ou dirige nossos anticorpos que vão neutralizar o vírus, é mais estável. E aqui eu queria chamar a atenção dessa conformação que a gente chama pré-fusional. Antes do vírus aderir ao nosso epitélio respiratório, ele tem essa conformação que expõe alguns epítopos virais que são mais alvos dos nossos anticorpos neutralizantes. Quando ele se liga no nosso epitélio respiratório, ele deforma, esconde esses alvos, né, esses alvos antigênicos, e aí a gente tem mais dificuldade de neutralizar o vírus. E a grande diferença, a grande evolução que nós tivemos nesses produtos protetores aí, imunizantes para vírus sincicial respiratório, foi o reconhecimento dessa estrutura pré-fusional da proteína F. Vocês vão ver que a vacina materna, o anticorpo monoclonal novo, são todos direcionados a esses epítopos da proteína pré-fusional do vírus sincicial respiratório, proteína F. Bom, como eu falei, a infecção se dá durante toda a vida, mas é no período neonatal, com a bronquiolite e pneumonia, que são as formas mais graves. Ao longo da vida, chiado recorrente, resfriado comum, exacerbando asma no adulto e volta a ter doença respiratória grave no idoso no fim da vida. Carga global é a segunda causa de morte, tirando o período neonatal, né, os primeiros 28 dias, e até 364 dias, só perdemos mundialmente para malária. Malária, 11% das mortes por doenças infecciosas são malária, vírus sincicial é a segunda causa. E 97%, 95% das mortes em países de baixa renda, baixa e média renda. Na verdade, aqui que a gente tem as mortes, né? Então a gente também, é um tema para a gente discutir, que essas estratégias acabam vindo primeiro justamente para quem menos precisa, para os países ricos que podem pagar, mas essas iniquidades estão presentes. Aqui mostra exatamente isso, essa curva em U. A carga, isso aqui é a incidência de hospitalização no começo da vida, no menor de 1 ano e depois volta a aumentar no final da vida, e uma carga diferenciada muito maior nos países de baixa renda, de média renda e de alta renda, mostrando essa concentração. Essa é uma publicação recente do Lancet. E dentro do primeiro ano de vida, vejo aqui as internações. Isso que é dado americano, 70% no primeiro semestre de vida, 50% no primeiro trimestre de vida. De novo, a gente está falando de um público-alvo importante para qualquer estratégia, que é a prevenção no lactente jovem. Longe de estar desprezível a taxas de hospitalização no segundo semestre de vida. Lá é muito superior no primeiro semestre de vida, mas de 6 meses a 1 ano a gente tem também incidências de taxas de hospitalização elevadas. Não é à toa que são desenvolvidas também vacinas, estão em desenvolvimento vacinas para vírus sincicial respiratório a partir de 6 meses de idade, porque também tem uma carga importante da doença, não tão importante quanto o menor de 6 meses, mas a incidência lá, 135 por 100 mil hospitalizações crianças ano, aqui metade mais ou menos. E depois, nas crianças maiores, realmente as taxas acabam sendo menores, né? Mas de vez em quando eu interno uma criança lá com 2 anos de idade, com 3 por vírus sincicial respiratório. Vejam, depois de 2 anos de idade, o risco a chance de eu internar alguém com vírus sincicial respiratório geralmente são crianças com fatores de risco. Síndrome de Down, fibrose cística, criança displásica, criança cardiopata, ou seja, fatores de risco. A grande maioria das crianças que hospitalizam no primeiro ano de vida são crianças previamente saudáveis, sem nenhum fator de risco. É o que a gente vê na nossa enfermaria, com de bronquiolite, né? Todo ano. A bebê gordinho, mamando no peito, e está lá internado, cansado. É a grande parte da nossa carga da doença que está lá. Não podemos dissociar, isso cada vez mais há dados mostrando essa associação entre ter bronquiolite, e quanto mais precoce e mais grave essa bronquiolite, maior o risco desse bebê ter recorrência de sibilância ao longo da vida. Quem faz pediatria há mais tempo sabe disso. Bebê chia com 3 meses, 4 meses, ele, próximos resfriados, próximos vírus, ele está sempre sibilando, que a gente chamava do bebê chiador antigamente, né? A gente mudou um pouco esse nome, mas, de qualquer forma, a sibilância recorrente, a associação com asma, isso aqui é uma meta-análise mostrando tudo que está aqui à direita aqui, é favorável a essa associação, e mostrando realmente que esse risco pode ser até 6 vezes maior se esse episódio for relacionado à hospitalização. Então, tem relação com gravidade e tem relação com precocidade. Eu acho que esse aqui é um dos mais elegantes estudos nessa área. Esse estudo, esse grupo dos Estados Unidos, acompanhou 124 mil pares
124 mil crianças que tiveram bronquiolite por VSR acompanharam por follow-up de 5 anos, comparando com 124 mil crianças que não tiveram bronquiolite por VSR. E acompanhar o risco de estar sibilando, ter sibilância recorrente nessas duas populações. Vejam que, aqui são os dois sistemas americanos, mas vamos nos concentrar aqui, o risco de estar sibilando em azul depois de 2 anos ainda é 4 vezes maior, depois de 3 anos é 3,2 vezes maior, 2,9, passa 5 anos, o risco é 2,6 a 2,8 vezes maior desse bebê estar sibilando, se ele teve infecção por VSR comparado com quem não teve. Ou seja, é uma tendência, é um efeito, claro que a asma e a sibilância não é uma doença viral. Pegou, vai ter asma, não teve VSR, não vai ter asma. Não é isso que nós estamos falando. Mas há uma lesão causada pelo vírus sincicial respiratório, isso depende de alguns fenótipos de asma e de resposta imune, que faz com que essas crianças sibilem com muito mais frequência. Esse risco vai diminuindo com o passar do tempo, mas ele se mantém por pelo menos. Isso tem implicação quando a gente fala nos benefícios da prevenção. Então, quando a gente fala em prevenção, vai reduzir hospitalização, vai reduzir visita a serviço de emergência, mas vai reduzir muito visitas posteriores a serviço de emergência, rehospitalizações, uso de antibiótico, como a Camila falou, visita a serviço de emergência, radiografia, enfim, tudo que a gente sabe que acontece com as crianças que sibilam. E, claro, as complicações bacterianas associadas a essa relação VSR-pneumococo é muito estreita. Há muitos dados na literatura e a pandemia deixou isso muito claro também. Quando nós tiramos os vírus de circulação, deixamos as crianças em casa, colocamos máscara, fechamos escolas, os pneumococos continuaram colonizando a orofaringe de todas as crianças. Só que não tivemos um decréscimo importante de quadros de infecções pneumocócicas, quer seja de mucosa ou invasivas, porque retiramos o fator que predispunha a essa invasão pneumocócica, que eram os quadros virais. Então, tiramos o vírus de circulação, o pneumococo continuava lá, mas as pneumonias, os quadros respiratórios causados por pneumococo diminuíram muito. Essa é uma revisão interessante, publicada no ano passado no Lancet, que revisa todas essas interações e termina a conclusão, hipotetiza que essas novas gerações de anticorpos monoclonais e de vacinas maternas para vírus sincicial, associado a essas vacinas pneumocócicas, vão contribuir muito de uma forma sinérgica na redução de doenças respiratórias na infância. Uma palavra rápida sobre sazonalidade. Esse é um padrão Brasil de sazonalidade que a gente tinha pré-pandêmico, 2013 a 2019. Tem anos que a gente tem picos, como eu falei, de maior incidência de hospitalização de casos. Isso aqui é síndrome respiratória aguda grave, ou seja, hospitalização. Tem ano que é mais baixo, tem ano que começa mais cedo, tem ano que começa mais tarde. É uma variação, isso é Brasil todo, há diferenças regionais também. E no período na pandemia, quer dizer, a gente teve aquele 2020, um desaparecimento quase do vírus sincicial. 2021, 2 picos, todo mundo lembra, novembro, dezembro, tendo circulação de influenza, de vírus sincicial respiratório. 2022 também, até que a gente volta ao padrão mais ou menos normal que a gente tinha pré-pandêmico. Nos 2 últimos anos, a gente já tem o que está em roxo aqui, é vírus sincicial respiratório. Aqui são casos de hospitalização, síndrome respiratória aguda grave. Aqui amarelinho é influenza. Aqui em vermelho mais escuro é Covid-19. E, felizmente, os óbitos, que é a linha de baixo, esse número enorme, né, de hospitalizações por vírus não se traduz no mesmo número de óbitos. É uma doença de elevadíssima morbidade, internação, mas com letalidade desproporcional. Felizmente, não é um vírus que tem tantas mortes associadas. O Brasil reporta em crianças mais ou menos 350 mortes por ano por vírus sincicial respiratório, confirmados, né, por vírus sincicial, fora aquela, obviamente, que a gente não faz o diagnóstico etiológico. Como eu falei no começo, a gente tinha até então o palivizumab. Excelente, protegia, a gente aplica e continua aplicando essa temporada nos bebês de alto risco, prematuros menores de 29 semanas, cardiopatas, displásicos, com dados de efetividade mais ou menos como esses aqui, em torno de 80%, a depender da faixa etária, a depender da idade gestacional e comparando com grupos não tratados. Até que vieram as novas estratégias. Uma delas é vacinar grávida, como a gente faz com pertussis, como a gente faz com influenza, como a gente faz com Covid-19, vacinar a grávida, a gente sabe que muitas vezes tem o intuito de proteger a gestante, como é o caso de influenza e Covid, mas muitas vezes pode ter o intuito de proteger o bebê, como é o caso da coqueluche e agora do vírus sincicial respiratório. Então,
Então, prevenção da gestante para algumas dessas doenças, prevenção do bebê também, através do que nós chamamos dessa imunização passiva, né? Quando a gente fala é ativa para a mãe, é uma vacina para a mãe que está produzindo e induzindo produção de anticorpos, mas é uma imunização passiva para o bebê, ele está recebendo passivamente. Esse é um conceito em imunização que nos leva a um primeiro fato. Esses anticorpos que o bebê nasce transferidos pela mãe não são deles. Eles vão ser eliminados. E, portanto, a imunidade conferida por essa vacina materna ela é curta. Em algum momento ela vai desaparecer. A gente vai ver os dados de eficácia da vacina. Então, esses anticorpos são altos níveis de cordão. É dependente do momento que você faz a vacina e, consequentemente, do intervalo que acontece o parto. Se você faz a vacina 2 dias depois do bebê nasce, não há transferência suficiente de anticorpos. Então, tem a ver com tempo de vacinação, tem que ver com o momento do parto, tem que ver com competência imunológica dessa mãe para a produção desses anticorpos. E ele tem uma vida curta, uma vida média curta no bebê, porque ele não é do bebê, esses anticorpos são transferidos passivamente. A primeira vacina, ou pelo menos a única vacina materna para vírus sincicial respiratório, é a vacina do laboratório Pfizer, que é uma vacina pré-fusional, é uma proteína pré-F, aquela que a gente falou, bivalente, vírus sincicial respiratório A e B, 120 microgramas, não tem adjuvante, uma vacina inativada, ou seja, não tem o componente vírus vivo do vírus, tem a proteína F na sua conformação pré-fusional, vírus A e vírus B, 120 miligramas, e foi estudada em 7.400 gestantes nesses países que estão marcados aí. Mulheres menores de 50 anos de idade, que tinham entre 24 e 36 semanas de idade gestacional. Então, foi aplicada nessas gestantes, 7.000, e foram acompanhados esses bebês. Estudos de segurança, estudos de eficácia, como faz o licenciamento de qualquer produto. Então, aplicou na gestante, a dose, esse bebê nasceu, foi acompanhado neles, dados de segurança na gestante aqui embaixo, mostra que não houve eventos adversos importantes, febre, fadiga, dor de cabeça, náusea, muito semelhante ao grupo placebo, quer dizer, uma vacina segura para a gestante, e foram acompanhar as crianças. Esses são os primeiros dados de eficácia que eu mostro para vocês. Então, olha nessa tabela de cima, prevenção de forma severa, hospitalização de doença respiratória do trato inferior. 90 dias após o nascimento, comparando, foram 6 casos no grupo vacina, contra 33 casos no grupo placebo, eficácia de 82%. Ou seja, primeiros 3 meses, se a mãe recebe vacina, o risco desse bebê hospitalizar por VSR é 82% menor. Se estende até 180 dias, 6 meses, a eficácia cai para 70%. Então, 82% no primeiro trimestre, 70% no segundo, até 6 meses de vida. Para a forma não grave, que precisou visita, atendimento médico por doença respiratória, visita a serviço de emergência. Primeiro trimestre, 57%. Primeiros 6 meses, 50%. Nós estamos falando que vacinar a mãe reduz pela metade a visita de bebês no primeiro semestre de vida a serviço de emergência e reduz em 80% no primeiro trimestre e 70% no primeiro semestre hospitalização por vírus sincicial respiratório. Fantástico, né? Pelos números que a gente mostrou, dados espetaculares. E fizeram um segmento de até 360 dias, mostrando que havia uma persistência dessa proteção, com os intervalos de confiança já mais amplos, mas por volta de 40% ainda na redução até 360 dias. É que a publicação tem o QR Code aqui do estudo, mostrando aqui as curvas de Kaplan-Meier para a forma grave, né? O grupo placebo acumulando muito mais casos que o grupo vacina, e aqui para a visita ambulatorial também. Bom, esse aqui é aquele mesmo dado que eu mostrei de efetividade, de segurança, e aqui mostrando essas curvas até 360 dias. Veja que a grande diferença de aumento da curva do grupo placebo é até os 90 dias, depois essa diferença vai caindo, se mantém estável, aí começa a não haver grande diferença a partir de 1 ano de idade, a partir de 6 meses. Isso aqui é importante, esses dados de imunogenicidade eu trouxe para mostrar para vocês da vacina. Deixa eu chegar aqui perto para ler melhor, mostrando que quando você vacina com menos de 14 dias, está aqui. O que está errado aqui? Aqui, ó, quando você vacina com 14 dias menos antes do parto, os níveis de anticorpos transferidos por cordão é muito baixo.
14 a 29 e aqui mais do que 30 dias. Então, se há um momento ideal para vacinar esse bebê, é que a gente vacine com pelo menos 15 dias antes do parto, mas idealmente com pelo menos 30 dias antes do parto. Ah, então vou vacinar o bebê com 30 semanas? Ele pode nascer com 32 semanas, pode nascer com 34. Então, a vacina, isso vai ter uma implicação nas recomendações que a gente vai falar mais para frente. Nos estudos, chamou a atenção que o grupo vacina, comparado com o grupo placebo, teve um discreto aumento de prematuridade. Então, para todos os outros desfechos de segurança do bebê, se nasceu com baixo peso, se teve abortamento, se teve descolamento de placenta, se teve hipertensão, o único dado que chamou a atenção foi a prematuridade. Você vê que não há estatisticamente diferença significante aqui, os intervalos de confiança se cruzam, eles chamam de um imbalance, né? Teve um discreto balanço para aumento, que trouxe alguma preocupação para algumas agências regulatórias. E esses prematuros, primeiro que eles não eram prematuros extremos, eram todos de 34 a 37 semanas, né, de idade gestacional. Menos de 0,2% foram prematuros extremos desses bebês, comparando o placebo. E o segundo que chamou a atenção também é que nos países que participaram do estudo, essa prematuridade apareceu praticamente só na África do Sul. No braço da África do Sul, que apareceu esse dado de prematuridade, o que causou um pouco de estranheza também, porque você vai olhar lá para Japão, Tailândia, Holanda, Estados Unidos, não houve esse risco aumentado de prematuridade. De qualquer forma, os Estados Unidos, né, na primeira recomendação do FDA, fizeram que aprovaram a vacina materna, só que restringiram a idade gestacional para 32 a 36 semanas. Vamos observar num primeiro momento, vamos licenciar a vacina numa fase mais tardia. Lembra que ela foi estudada a partir de 24? Mas vamos fazer entre 32 e 36, sabendo que essa janela estreita atrapalha, obviamente, a adesão, sabendo que essa janela estreita, muitas vezes, aquilo que a gente falou, vacina com 33, o bebê nasce com 36, 34, 35, a gente perde a oportunidade de proteção, mas eles acharam que, nesse momento, os benefícios superavam os riscos e, assim, a gente ia observando os dados de vida real. E os dados de vida real já começaram a aparecer. Esses são dados já de vida real, né, já monitoramento pós-introdução da vacina, mostrando que o grupo vacinado tiveram 4% de prematuros, comparando com o grupo não vacinado, 4,5% de prematuros. Baixo peso, quando eles olharam para lá, 6,7% de baixo peso no grupo vacina, 6,6% no grupo não vacinado, ou seja, a vacina em dados de vida real não vem demonstrando nenhum risco, nem de baixo peso e nem de prematuridade nesses bebês. E o primeiro dado também aqui, a Argentina introduziu aqui no país vizinho a vacina materna, já tem um primeiro dado chamado nesse estudo Bern aqui na Argentina, mostrando uma eficácia muito semelhante aos estudos pivotais de licenciamento. Redução de 78% no primeiro trimestre de vida e 71% de hospitalização no primeiro semestre de vida. A Argentina já está usando com coberturas acima de 80% na Argentina para as gestantes e que já tem dados de efetividade, bem como os dados do Reino Unido. Essa é a primeira publicação também do Lancet do Reino Unido, que utilizou a vacina lá e com eficácias muito semelhantes também à da Argentina e do Reino Unido, com eficácia aqui para prevenção de 58% de hospitalização, se a mãe recebeu em qualquer momento da gestação, mas 72% se a mãe recebeu a vacina pelo menos 14 dias antes do parto. Então, mostrando a importância desse tempo que você precisa da mãe transferir esses anticorpos, receber a vacina e transferir os anticorpos. E a segunda estratégia que eu vou comentar aqui com vocês são os anticorpos monoclonais de nova geração. Ou seja, o palivizumab ele tem diversas limitações. Todo mundo sabe, doses mensais, caríssimo, restrito àquelas populações. Você tem que fazer todo mês e calcular o peso do bebê, multiplicar, dividir o frasquinho, aproveitar. Aquela coisa que a gente faz há anos, quase 20 anos praticamente a gente faz aqui no Brasil, o palivizumab, com grande dificuldade nos polos de aplicação, de adesão e tudo mais. Qual foi a grande sacada aqui? A grande sacada aqui foi, primeiro, reconhecer a proteína pré-F, e esses sítios aqui, chamado sítio 0, onde o nirsevimab se liga, é um sítio de muito mais afinidade do que o palivizumab utilizava, que era o sítio 4. E aqui, além da grande afinidade maior, o que eleva a potência de neutralização, foi uma mutação que fizeram nessa proteína F, uma mutação recombinante em 3
pontos, uma mutação tripla, e fez com que essa meia-vida, chama essa mutação da tecnologia YTE, que é um triplo Y de uma enzima que faz com que a meia-vida desse anticorpo seja prolongada por 5 meses, 150 dias. Ou seja, você faz um turnover intracelular que o anticorpo não fica eliminado, mantém um nível sérico alto e, com isso, a gente mantém com uma única dose uma proteção durante 5 meses, resolvendo um dos maiores problemas do palivizumab, ou seja, mais afinidade, mais poder de neutralização, dose única, uma única aplicação durante toda a sazonalidade do vírus, e ainda com a vantagem de ser, nós vamos falar mais para frente, sem precisar fazer cálculos de miligramas por quilo. Então, tem menos de 5 quilos, 50 miligramas, mais de 5 quilos, 100 miligramas. Os estudos fizeram com uma dose única, independente do peso, quer dizer, dependente com esse corte de 5 quilos. Então, é um anticorpo monoclonal recombinante, altamente potente, epítopo conservado da proteína de pré-fusão, meia-vida prolongada, dose intramuscular, 1 por temporada, e o que é melhor, para todas as crianças, não só para aqueles grupos que eram elegíveis para o palivizumab. Os estudos começaram a ser feitos em bebês maiores, de 35 semanas, que não eram elegíveis pelo palivizumab, lógico, fizeram placebo como controle, não podia utilizar palivizumab. Depois vieram os estudos com bebês de 29 a 35 semanas, também como controle placebo, 2 pão, eu vou mostrar esses resultados. E depois, com os estudos mais avançados, que é o chamado estudo Medley, que foi feito em bebês menores de 35 anos, com displasia, sem displasia, que eram elegíveis para o palivizumab, e aí o grupo controle foi o palivizumab. Então, sempre naquela dosagem de 50 miligramas para os menores de 5 quilos, 100 miligramas para os maiores de 5 quilos, e fizeram para a segunda temporada também, com 200 miligramas para aqueles bebês que eram elegíveis para o palivizumab na segunda temporada. Cardiopatas, síndrome de Down, fibrose cística e displasia broncopulmonar até o segundo ano de vida. Segurança. Todo mundo já conhece, o palivizumab é um perfil muito semelhante, né? Rash cutâneo 0,7%, febre 0,5%, reação local 0,3%, extremamente seguro, produto com nenhum problema de evento adverso. E aqui eu coloquei, para ficar de uma maneira mais fácil, os resultados daqueles 3 estudos que eu mostrei para vocês, né? Desculpa, os 4 estudos, o de fase 2B, o Melody ampliado e o Harmony. E aqui os desfechos, olha. Atendimento médico, doença do trato respiratório que levou a atendimento médico, 70%, 74%, 76%. Aqui embaixo os intervalos de confiança. O que levou à hospitalização, 78%, 62%, 76%, 82%. Que levou à forma mais grave, estamos falando aqui terapia intensiva, 87%, 64%, 78%. E hospitalização por todas as causas. Aqui não foi diagnosticado vírus sincicial. Quanto diminuiu de hospitalização por doença respiratória? Quase 50%, 58%, 39%, 59%. Nós estamos falando que essa estratégia reduziu em 50% a ocupação de leitos por doenças respiratórias nas terapias intensivas, as internações, não nem por terapia intensiva. E aqui, por todas as causas de atendimento médico, 23% a 38%. É reduzir visita em pronto-socorro em 30% por qualquer causa. Seu prontão, muitos pediatras vão perder o emprego aqui, porque a gente vai precisar de menos pediatras agora nos serviços de emergência, porque vai diminuir visita, vai diminuir hospitalização, vai diminuir recorrência. É esse que os estudos mostraram. E aqui também a gente já tem dados de vida real, porque especialmente o Chile, aqui vizinho, França, Espanha, Estados Unidos, Austrália, colocaram nos seus programas o uso universal do nirsevimab. Nasceu, tomou nirsevimab ao nascer. E o que eles obtiveram? O que está em roxo aqui é redução de hospitalização. Olha lá, 90% nos Estados Unidos, nessa corte aqui que eles acompanharam, Madrid 87%, na corte de Navarra 90%, dados de redução maiores, inclusive, do que os estudos pivotais. Geralmente é o contrário, né? Nos estudos controlados, os resultados costumam ser melhores do que os resultados de vida real, que tem muitos vieses aí na vida real. Aqui não, os resultados de vida real são também fantásticos, todos em roxinho aqui é a hospitalização, o que está em vermelho aqui é visita a serviço de emergência, UTI, quer dizer, e em verde, que é visitas a serviços de emergência. Eu vou mostrar para vocês só os dados do Chile, porque é muito curioso. O Chile adotou 2 estratégias, até para provocar um pouco a discussão.
de quando a gente deve fazer a imunização com o nirsevimab. Assim que nasce, e proteger o primeiro semestre de vida, já que também ele é um anticorpo que vai durar esse período, ou vou esperar entrar na sazonalidade e dar o anticorpo monoclonal no momento pré-sazonal. Então, o bebê que nasceu em outubro, em São Paulo, eu devo dar um nirsevimab assim que ele nasce na maternidade, ou eu espero chegar em fevereiro, quando vai entrar a sazonalidade aqui. A grande tendência mundial, a discussão, é normalmente fazer no berçário. Primeiro, pela maior adesão. Segundo, porque você vai proteger justamente o período de maior vulnerabilidade, que é o primeiro semestre de vida, né? Claro que eu vou perder alguns bebês com 7 meses, 8 meses, que vão entrar na sazonalidade e não vão ter mais, como eu falei, depois do primeiro semestre, o risco também é importante, mas eu vou proteger o principal momento de maior gravidade, que é o primeiro semestre de vida. Mas o Chile fez 2 campanhas. Eles convocaram todos os menores de 6 meses, que lá são 81 mil bebês. O Chile, sabe quantos bebês nascem por ano no Chile? 170 mil bebês nascem por ano no Chile. Aqui a gente tem 300 mil prematuros por ano, né, no Brasil. 300 mil prematuros por ano, eles têm 170 mil nascimentos. Então, é outra realidade, mas é possível. Mas que eles fizeram um catch-up, pegaram todos os menores de 6 meses e vacinaram 90% dos lactentes. E fizeram a segunda estratégia, que é vacinar também no berçário, com 98% de cobertura. Quer dizer, vacinaram todo mundo, imunizaram todo mundo com o nirsevimab ao nascer e quase todo mundo menor de 6 meses nessa convocação. Esse é o primeiro dado também da primeira temporada do Chile. Eles estão para publicar a segunda temporada agora, que terminaram agora a segunda temporada, e com reduções também para hospitalização em formas graves, aqui, efetividade de 86%, para internação em UTI e 75% para hospitalização. 0 mortes por vírus sincicial respiratório em 2024 o Chile teve. 0. Eles tinham tido 17 mortes em 2020, nos anos anteriores, na média. No ano passado, nenhuma morte por vírus sincicial respiratório aconteceu no Chile no ano passado. Então, isso é hoje o que a gente dispõe das estratégias de prevenção. O palivizumab continua aqui entre nós disponível e provavelmente esse será o último ano. O Ministério da Saúde, o ano que vem, começa com o nirsevimab também. Há uma tendência mundial de descontinuação do produto. O fabricante já anunciou que vai parar de fabricar o palivizumab. Nós vamos dispor do nirsevimab, que é esse anticorpo que a gente falou, 50 miligramas para os menores de 5 quilos, 100 miligramas para os maiores de 5, intramuscular para o bebê, single dose, né, ou no início ou durante a estação, para todas as crianças, os efeitos de segurança, e a vacina materna com as 2 estratégias. A grande diferença aqui, então eu dou a vacina para a mãe ou eu dou o anticorpo para o bebê? As 2 estratégias têm eficácia, a gente considera elas muito semelhantes em termos de prevenção no primeiro semestre de vida, com algumas vantagens. Por exemplo, na mãe, que é muito mais barata a vacina materna do que o anticorpo monoclonal. Com a mãe, com a idade, um inconveniente que vai depender da mãe tomar e a gente conseguir cobertura vacinal. E, obviamente, que vacinar gestante, a gente sabe que no nosso país a gente enfrenta grandes dificuldades de alcançar boas coberturas. Essa mãe precisa ser uma imunocompetente. E, às vezes, a gente pode combinar as 2 estratégias. Bebês de risco, bebês prematuros, bebês cardiopatas, mães imunocomprometidas, onde a gente não tem certeza que aquela vacinação materna funcionou, a gente pode combinar as 2 estratégias. A Argentina faz imunização universal das gestantes, estão utilizando 32 a 36, aqui saiu errado. Inglaterra está usando 28 a 36. O Brasil vai introduzir 28 a 36 semanas, igual também recomenda a OMS. O Chile está fazendo o nirsevimab ao nascer. Estados Unidos está fazendo ambas estratégias. Eles dão as vacinas para todas as grávidas e, se ela não tomou, para todos os bebês cujas grávidas não receberam vacina, recebem também o nirsevimab, ou seja, tem uma oportunidade de prevenção com uma ou com outra estratégia. Espanha com o nirsevimab. E o Brasil vai utilizar, como eu falei, a vacinação materna universal e o nirsevimab para todos os prematuros. Então, mas se a mãe não tomou a vacina, o bebê nasceu de termo, esse bebê fica sem proteção nenhuma, tá? No Brasil. Então, a mãe não tomou a vacina por qualquer motivo, o bebê nasceu de termo, esse bebê não recebe nenhuma profilaxia que não vai receber.
Aqui na Sociedade Brasileira de Pediatria e na SBIM a gente faz essas mesmas recomendações, né? Nenhuma diferença, o calendário da criança, está lá o nirsevimab. E eu só trago para vocês a última novidade, que é um outro anticorpo monoclonal, parente do nirsevimab, que ele chama clesrovimab, que é da Merck, do outro laboratório, que é muito semelhante, só que o site é o site 4, né, que é o clesrovimab, chama o nome comercial é esse aqui, e também foi estudado em bebês para todas as crianças também, e com eficácias muito semelhantes ao nirsevimab. Esse produto já está licenciado no FDA, já está submetido aqui na Anvisa, então provavelmente em 2027 a gente acredita que a gente vai ter os dois produtos até para a gente competir em termos de preço. Você veja que as eficácias dos estudos pivotais foram muito semelhantes, lá, para prevenção de forma grave, de hospitalização, tudo acima de 90%. Então, é um produto extremamente seguro e com a mesma meia-vida, com a mesma mutação de meia-vida para promover uma dose única que dura aí 150 dias também. Os Estados Unidos já recomendam os dois, ou clesrovimab ou o nirsevimab, na prevenção, no uso da prevenção do anticorpo monoclonal para os bebês. Qualquer um dos dois já estão aprovados dos Estados Unidos. A gente, por enquanto, só tem o nirsevimab. E esse vai ser, como eu falei, a nossa estratégia no Ministério da Saúde, né? Pela essa portaria recente, vacina para toda gestante a partir de 28 semanas, e para o nirsevimab, prematuros menores de 37, não é para aqueles extremos, é para qualquer prematuro, e esse é o preço que o nosso Ministério da Saúde pagou. R$ 195 a dose da vacina, a primeira vacina que a gente põe no Programa Nacional de Imunizações com 3 dígitos, né? Tudo custava menos de R$ 100, e o nirsevimab a gente está pagando R$ 1.273. Nas clínicas privadas isso custa R$ 1.500, aqui custa R$ 3.500, não sei se vocês já viram por aí. Hoje, quem quiser pagar, não está no Ministério da Saúde ainda, mas esse é o preço atual nos serviços privados de vacinação. Então, um grande ganho para o nosso Programa Nacional de Imunizações. Isso é um investimento, porque a gente vai reduzir muito. Você fala, nossa, caríssimo, isso aqui aumentou em bilhões o nosso orçamento do Programa Nacional de Imunizações, mas isso vai certamente se reverter numa redução de custos para todo o sistema de saúde como um todo. Eu trouxe a minha foto aí com a doutora Lili, é minha mentora, exatamente, e que fico à disposição, se tiver tempo ainda, Ana, para perguntas aí. Obrigado aí pela atenção de todos. Então, aproveita, gente. Alguém tem alguma pergunta aí para o doutor Renato? Ninguém quer perguntar nada? Pergunta para ele. O Milton quer. Não. Se não tiver pergunta, eu tenho. Mas o Milton vai fazer primeiro. A minha de consultório, Renato. Uma pergunta, Renato. Do vírus, ele adquire resistência ao anticorpo? Por exemplo, do parivizumab, que ficou um tempo, não é isso? Você acha que ele ficou mais resistente ou não? Excelente pergunta, Milton. O palivizumab usou numa proporção muito pequena da população, era pouco provável que a gente assistiria a desenvolvimento de resistência ao anticorpo. Essa é uma grande preocupação, o uso indiscriminado desses anticorpos em altas frequências com toda a população, se isso vai desenvolver resistência. Como a gente viu, aliás, com o SARS-CoV-2, né? A gente começou a usar os anticorpos monoclonais, em pouco tempo eles foram caindo em desuso, porque essas mutações na spike lá faziam com que a resistência a esses anticorpos fossem rapidamente desenvolvidas. Essa é uma preocupação. Os virologistas acreditam ser pouco provável, porque o vírus é muito mais estável, essa conformação pré-F, mas é uma preocupação que vai seguir. Duas preocupações. Uma é a resistência, e a segunda é o anticorpo, né? Que também pode acontecer você fazer anticorpos anti-nirsevimab. E também você começar a desenvolver, para algumas crianças, uma eficácia menor, porque ele tem um anticorpo anti-nirsevimab. Mas esse é um monitoramento que está sendo feito. O Chile já tem uma publicação recente que mostra uma pequena mutação já diferente no vírus em relação ao ano passado, mas é muito cedo, né? Essas mutações acontecem toda hora nesses vírus e ainda não dá para falar. Mas é uma preocupação, sem dúvida, que a gente vai ter que monitorar isso de perto. Mas, segundo os especialistas em vírus, acham menos provável do que SARS-CoV-2, do que influenza e tudo mais.
Doutor Renato, a estratégia para 2026 é manter o palivizumab e iniciar o nirsevimab, é isso? Não, nós não vamos ter mais palivizumab no Brasil ano que vem. Então, para o ano que vem, já não se faz mais palivizumab. Tem que ver a compra, tem que chegar, tem que ter, blá, blá, blá. Mas, assim, o Brasil já não comprou palivizumab para 2026 e já tem aprovado na Conitec e aprovada a compra para o nirsevimab. Eu só espero que a gente não fique sem nada, né? Porque os processos aqui nesse país, você sabe que nem sempre atendem à sazonalidade dos vírus, né? Então, o esforço... A outra grande vantagem é que o nirsevimab ele entrou para o Programa Nacional de Imunizações. O palivizumab estava lá no alto custo, na farmácia, então era outra lógica, outra... Então, foi conseguido trazer o anticorpo monoclonal para o guarda-chuva do Programa Nacional de Imunizações. Então, é o Departamento do Programa Nacional de Imunizações que está gerindo tanto a vacina materna quanto o nirsevimab, e isso parece que está acelerando. E, para ano político, a gente espera que tudo funcione rapidamente. A vacina materna já está assinada a compra e parece que chega essa semana no Brasil, o primeiro lote das doses de vacina. O Ministério quer lançar ainda em novembro a vacina materna. O anticorpo monoclonal está previsto para janeiro, mas a gente... E a estratégia não é fazer no berçário? A estratégia vai ser fazer no berçário. Aqui a gente vai adotar no Brasil fazer no berçário. Isso, quando a gente olhou para os dados de curva epidêmica... Quando a gente olhou aqui para os dados, quando a gente foi discutir isso no Ministério, a gente olhou para os dados de curva. Mais ou menos 20% das hospitalizações por VSR acontecem off-season, fora da estação. 20%, mais ou menos. Então, se a gente vacina na estação, a gente vai proteger 20% a mais das crianças, em teoria, porque está escapando alguns que você faz off-season. Mas você está perdendo o primeiro semestre. Essa é uma discussão importante que tem pontos positivos para cada lado. Mas, operacionalmente, você fazer dentro do berçário, a cobertura é enorme. Você fazer do que você esperar o bebê com 3, 4 meses, aí parar numa unidade de saúde e receber um anticorpo monoclonal. Então, operacionalmente, esse foi um voto lá do CONAS, do CONASEM, dos grupos secretários estaduais, para que operacionalmente seja uma estratégia muito facilitada e de muito melhor cobertura também vacinal. As maternidades maiores vão ter, então já está toda mapeada, os que fazem mais de 100 partos, acho que tem um número de 100 partos por mês, vão ter o nirsevimab dentro do berçário. Maternidades menores não vão ter, casas de parto e maternidades não vão ter, então mas vão ser direcionados esses nascimentos para fazer, junto com o BCG, ou assim que fizer a primeira vacina, fazer junto o nirsevimab. Mas a ideia é essa, maternidades maiores, hepatite B numa coxa e nirsevimab na outra, né? Uma dúvida técnica, por exemplo, um prematuro abaixo de 28 semanas. Em que momento você acha que deveria fazer? Logo que nasce ou, por exemplo, sabe, esses prematuros menores? Sim. O prematuro tardio, tudo bem, ele vai ter muito próximo da alta, né? Mas esses muito extremos, em que momento? O quanto antes, né? É a mesma recomendação do palivizumab, sem nenhuma diferença, né? É claro que a gente tem que olhar massa muscular, tem que olhar a estabilidade do bebê, mas o risco, especialmente na sazonalidade, é também intra-hospitalar, como a Camila falou aqui, né? A gente tem surtos intra-hospitalares do VSR, você não precisa esperar o bebê ir para casa para protegê-lo do VSR. Então, a gente faz dentro da maternidade, mesmo esses prematuros, não precisa esperar muito alta, não. Faz dentro do berçário, nasceu, recebe na maternidade, mesmo ele sendo prematuro. Agora, o critério de vacinar de hepatite, palivizumab ou nirsevimab no extremo prematuro de 400 gramas, aí, obviamente, você vai usar o bom senso e aplicar de acordo com a condição clínica e o tecido muscular que esse cara tem, né? Mais alguém? Eu. Renata, a gente tem recebido essa pergunta muito nos consultórios pediátricos, mães que receberam vacina. O que fazer se a criança tiver mais de 6 meses na sazonalidade? Ótima pergunta também. Do meu bebê, né? Não vou falar o filho da Ana, porque acho que a Ana não está mais em idade fértil, né? Acho que meus netinhos, Dos seus os netos. bisnetos, talvez. Eu olho para essa plateia. Agora eu achei um mais idoso aqui, Outra, não. João Ladislau. Não, tem Querido. alguma gestante aqui? Vamos fazer diferente. Tem alguma grávida aqui ou não? Que saiba que está grávida, pelo menos, né? Bom, uma gestante. A pergunta é ótima, né? Uma gestante recebeu a vacina e o bebê nasceu, sei lá, agora em novembro.
protegido pelo anticorpo materno durante os seus primeiros 6 meses de vida. Ele chega em maio, já que ele nasceu agora, sem proteção materna. E ele tem 6 meses, está em maio, na sazonalidade aqui. Em nível privado, eu quero pagar e quero dar um anticorpo para proteger o segundo semestre de vida dele. Posso fazer isso? Pode, não há nenhuma contraindicação, né? Recomendação formal, a gente não está fazendo. Programas públicos, ninguém no mundo está olhando para o segundo semestre nesse primeiro momento, porque é muito dinheiro para você investir num programa público, você fazer qualquer estratégia para cobrir todo o segundo semestre de vida também. Mas, individualmente, Ana, eu não vejo por que não fazer, você entendeu? Especialmente se está na sazonalidade, o bebê tem 6 meses e está entrando ou está no meio da sazonalidade, especialmente se esse bebê tem algum outro fator de risco, por exemplo, uma criança que tem já teve um quadro respiratório ou tem um quadro qualquer que não está amamentando, frequenta creche, berçários precocemente, se a mãe pode pagar, acho que é uma conversa que a gente pode ter, não há nenhuma contraindicação em fazer isso. Quem a gente vacina na segunda temporada, ou imuniza na segunda temporada, são os bebês de risco, esses sim. E também fazer a estratégia combinada, claro, para aquelas situações que a gente já descreveu. Mãe que tomou a vacina, o bebê nasceu 14 dias depois, menos de 14 dias depois, mães que são imunocomprometidas, bebês que têm fatores de risco, esses precisam fazer a estratégia combinada. Agora, a mãe tomou a vacina e o bebê nasceu de termo, passou o primeiro semestre protegido, ele tem 7 meses. Eu, particularmente, não sugiro que a mãe faça. Olha, tem esse aqui, faz de rotina, é importante fazer. Mas se a mãe quer fazer, deseja fazer, eu não vejo nenhum problema em fazer, não. Mas eu não recomendo de rotina, não. Bebê de termo, que chega lá com 6 meses, vacinou na mãe, ultrapassou o primeiro semestre de vida, não tem nenhum fator de risco, eu não saio recomendando o nirsevimab para bebês acima de 6 meses na rotina. Até porque é 100 miligramas para esse, que tem mais de... Se é caro, enfim, tem todas as questões também operacionais. Mas se a mãe procurar e falar, tem alguma contraindicação, pode fazer, nenhum problema fazer. Né? A proteção é 6 meses? É 6 meses a proteção da vacina materna? Não. No nirsevimab. 6 meses. 6 meses. Os primeiros estudos saíram com 5 meses. A bula, o primeiro registro foram 150 dias. Então, saiu com 5 meses. Aí, os dados de um estudo Harmony, que é um de vida real, mostraram que até os 6 meses se sustenta, eles pediram alteração de bula, a bula já está atualizada para 6 meses. Os estudos pivotais foram feitos com 150 dias. Mas depois os dados já, um outro estudo chamado Harmony, já autorizaram a mudança de bula para 180 dias. Aí eu tenho uma dúvida, por exemplo, a mesma coisa dessa grávida. Você deu lá, o bebê nasceu e eles têm alta e completa mais de 6 meses na... Sazonalidade. Sabe, esse de risco prematuro, aí você faz ou como é que funciona? Então, não, normalmente não. Você está protegendo o primeiro semestre de vida, ponto. Isso. Com a vacina materna ou com o anticorpo monoclonal, você passou o primeiro semestre de vida. Se ele é o alto risco é para a segunda temporada do vírus. Nós estamos falando de bebês, aqueles não bebês de termo ou com prematuro tardio. Estou falando de bebê prematuro extremo, cardiopata, Down, fibrose. Esse você faz na segunda temporada do nirsevimab. Esse tem recomendação do nirsevimab na segunda temporada dele. Não, sim, mas a segunda dele pode ser a primeira do... Pode ser, dependendo... Mas aí esquece a vacina materna, né, Milton? Porque esses bebês que são de alto risco receberam também o nirsevimab ao nascer. Eles usam a estratégia combinada. Ele recebeu o nirsevimab ao nascer em setembro. Aí ele protegeu por 6 meses até março. Né? Ele atravessou ali a meia sazonalidade dele com o nirsevimab. A ideia é você fazer uma segunda dose nesse bebê também, né? Que é de alto risco. Que na segunda temporada é 200 miligramas, independente do peso. Aí esse recebe 200 miligramas, independente do peso. Para esses bebês de alto risco. Né? Se ele é termo, como a Ana falou, essa coisa aí não. Esses de alto risco vão seguir como no palivizumab até 1 ano de idade? Até 2, né? Até 2. Menor de 2. Tá. Acho que alguém levantou a mão ali. Olá, bom dia. Sou Gabriela, sou da assessoria técnica da SPDM da Vila Maria. Tenho uma pergunta. A mãe que não fez a vacina, não fez no bebê, bebê infectou, VSR confirmado menos de 6 meses. Viu a gravidade da doença,
resolve que deseja fazer a vacina. Tem benefício em fazer nesse menor de 6 meses? E se tiver benefício, qual o intervalo entre a infecção documentada e a vacina, se tem algum intervalo? Isso é interessante, porque geralmente quem procura é quem já passou por isso, né? Que antes, o outro irmão já teve bronquiolite, eu não quero, ou o bebê pequeno, também a gente vê isso todo dia, né, Ana? O bebê pequeno teve bronquiolite, o de 2 anos, eu quero fazer no de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, quer dizer, começa a querer usar o nirsevimab em crianças maiores, onde não há dado nenhum de segurança, de dose, porque o anticorpo monoclonal é muito dependente também do peso, do tamanho da criança. Se uma criança posso fazer num bebê de 3 anos de idade, numa criança de 3 anos de idade? Sei lá se pode, que dose que você vai dar. Não há nenhum estudo, a gente não recomenda. Mas voltando ao teu caso aí da criança já infectada pelo VSR. Em teoria, você pode, como o palivizumab também, se reinfectar na mesma estação. Tem VSR-A, os genótipos A e B, como a gente falou, você não tem imunidade cruzada do A para o B, em teoria você pode ter 2 bronquiolites pelo mesmo agente, pelo mesmo vírus, mas com genótipos diferentes na mesma temporada. É claro que é pouco provável, né, que você tenha, quando você tem uma temporada mais de VSR-A, tem temporada que é mais predominante de VSR-B, então geralmente dificilmente a gente interna 2 vezes crianças para o VSR na mesma temporada, isso é raro acontecer, já a descrição, mas isso é raro acontecer. Então essa criança que já teve um quadro de bronquiolite, VSR, para aquele vírus que já está circulando, ele já tem imunidade para aquela temporada, para aquele vírus que seja... É o menos indicado, é o que você menos precisa fazer nessa criança, né? que já tem uma proteção recente. Mas, se quiser fazer, também não há nenhuma contraindicação. A gente normalmente faz 1 mês de intervalo entre infecção aguda, é o que recomenda o guideline espanhol e americano, entre a infecção documentada e a aplicação do anticorpo monoclonal. Mas, de novo, né, ela perdeu ali a oportunidade de proteger o bebê deste quadro grave, apesar dela estar muito sensibilizada, ela não quer nunca mais aquilo, ela quer fazer o que for possível para o bebê não ter de novo, mas acho que a gente deve tranquilizar. Falar, a chance agora de ele ter, recentemente, cheio de níveis de anticorpos pós uma infecção natural, pelo mesmo genótipo, pelo outro genótipo é difícil, porque provavelmente já está circulando esse aqui no nosso meio. Eu não vejo indicação formal de fazer se não é um bebê de risco, mas contraindicação, sem dúvida, não há nenhuma também. Trata-se de um produto seguro. O anticorpo monoclonal ele é um produto seguro, então raramente você vai encontrar contraindicações em fazer. Você tem que discutir muito mais indicação e benefício de fazer do que contraindicação. Eu não posso fazer, tem restrições. Obviamente, não há nenhum risco maior em termos de segurança, né? Eu tenho lá dentro de uma UTI, um bebê teve vírus sincicial. E os contatos, aí faz, né? Aí faz. Igual o palivizumab, né? Para controle de surtos, né? Então, a gente usou muito tempo, né, Camila, o palivizumab como estratégia de controle de surto antes de utilizar de maneira universal, né, Milton? A gente usava o palivizumab, teve um caso, então isola, faz as cores, separa, tal, e palivizumab para todo mundo. Hoje a gente faz o palivizumab para todo mundo, independente de ter surto ou não ter surto, né? Então essa é a ideia normalmente, né? Não fazer mais usar o anticorpo como controle de surto dentro de UTI neonatal, mas usar como prevenção de risco já antes de ter um caso confirmado, né? Só queria falar um pouco da nossa experiência. Ana Cláudia está aí, é uma das médicas do ambulatório de prematuros, onde a gente investia fortemente na administração do palivizumab. É uma adesão quase impossível, né, Renato? Muito difícil. E esse ano nós tivemos 2 óbitos no ambulatório por vírus sincicial respiratório em prematuros, e é uma tragédia, né? Então, para reforçar o quanto discutir, falar desse assunto, investir nessa prevenção é fundamental, né? O palivizumab a gente tinha tanta dificuldade, né, Ana? Primeiro, é um produto caríssimo, aquele frasquinho custava R$5.000, R$6.000, e dava, às vezes você ficava mendigando ali o 0 tanto ml para um, para outro, dividindo. Essa é a verdade mesmo. E aí tem que fazer todo mês, né, para a criança, e às vezes e como o produto custava caro e você precisava fracionar o frasco para aproveitar mais crianças, você tinha poucos polos de aplicação. Você não podia deixar um frasco em qualquer canto. Dentro de São Paulo, na Unifesp, ainda era mais fácil, tinha o CRI ali do lado. Mas imagine uma mãe que, por exemplo, nasce o seu bebê prematuro em Peruíbe e o centro de aplicação é Santos, na Baixada Santista.
E um bebê nasce com uns 500 gramas. E ela tem que ir todo mês de Peruíbe para Santos para aplicar o seu palivizumab durante a sazonalidade. Quem que ia? E quando ia, às vezes, era porque precisava do carro do Estado. Era baixa adesão, porque o compliance ali, você cumprir esse calendário dessas 5 doses na sazonalidade, é uma ginástica muito diferente, muito difícil. Você colocar muitos polos de aplicação, você perde muito dinheiro, porque você vai desperdiçar muito produto, né, conforme você capilariza mais os frascos. Então, era um grande problema. Nos grandes centros ainda era mais fácil, mas Brasil afora, esse país como o nosso, você ter acesso a esses produtos é muito difícil. E você hoje tem um produto que é dose única, independente do peso, você faz uma vez só, dentro da maternidade, se beber para casa é revolucionário. Eu acho que a gente vai viver uma nova era daqui para frente. Eu acho que a gente vai dividir a pediatria antes dessas estratégias e depois. Vai ser completamente diferente aí o que a gente vai ter. E volto a falar de uma coisa que a gente precisa acumular mais dados de vida real, mas diminuir sibilância recorrente, diminuir o uso de antibiótico, diminuir o leito hospitalar, que nas temporadas de VSR os serviços param, não faz cirurgia letiva, não tem vaga mais para internação de nada, as UTIs estão lotadas, você não consegue uma vaga aqui em São Paulo. Todo mundo sabe disso. A gente vai internar uma criança e não consegue, nem hospital bom, nem pagando. Nem pagando. Infelizmente, eu acho que, felizmente, a gente vai mudar essa conversa daqui para frente. Esperamos. Né? É só precisamos de uma adesão, né? Vacina materna, precisamos de uma adesão, aí precisamos trabalhar a cobertura vacinal, que é outro capítulo para a gente discutir depois também. A vacina da mãe vai ser gratuito? Gratuito. Todas as gestantes, 28 a 32 semanas. E é tipo 28 a 36, desculpa. Posto de saúde que elas vão receber. Posto de saúde. Tá. Vai estar lá na geladeira do posto. 28 a 36 semanas, apresentando comprovação de gestação, cartão de pré-natal, qualquer coisa. A partir de 28 semanas, qualquer gestante. Só 2 discussões que a gente fez no Ministério e aprovamos. A vacina foi estudada para gestantes acima de 18 anos de idade. E a gente está fazendo off-label para qualquer idade. Aqui no Brasil, são mais de 20% de gestantes adolescentes, então a gente, mesmo sem muito dado, a gente aprovou acima para qualquer gestante, independente da idade. E outra coisa que não tem em bula também ainda, que só tem para a primeira gestação, a gente está liberando também para toda a gestação. Né? Se ela ficar grávida agora, no ano que vem vai ficar grávida de novo, toma de novo, igual qualquer luxo, porque a gente precisa de níveis altos de anticorpos, então precisa fazer toda a gestação. Então, também não há dado de revacinação na mesma grávida, mas também a gente assumiu que vai fazer em toda a gestação. E para os idosos? Para os idosos. É outro extremo. Legislando em causa própria. Assim, então, o vírus essencial, como eu falei no começo, volta a ter uma carga importante acima dos 60 anos de idade. E a gente tem pouco dado aqui no Brasil, porque a gente agora está acumulando mais com os painéis virais, detectando VSR nos idosos, mas lugares que fazem, né, especialmente uma vigilância maior, reconhecem o VSR como uma importante causa de hospitalização, especialmente acima dos 75 anos de idade. Acima de 60 a 75, pouca risco, mais acima de 75, especialmente porque tem comorbidades. Então, as comorbidades associadas à idade é o que aumentam esse risco. Doença cardíaca, doença pulmonar crônica, doença renal e diabetes em especial. Então, esses indivíduos portadores de doença crônica, é o que os Estados Unidos recomendam, acima de 75 anos, para todos, indivíduos acima de 75, VSR. Para 65 a 75, se tiver alguma comorbidade. Então, 65 a 75, sem comorbidade, eles não fazem. Acima de 75, independente de ter ou não. E aí, tem 2 vacinas. A mesma vacina da grávida foi estudada em idosos, é exatamente a mesma vacina da Pfizer, e uma outra vacina da GSK, que é uma vacina com adjuvante, uma vacina potencializada, que já tem dados em 3 temporadas. Dados muito semelhantes, de eficácia em torno de 70%, 80%, 80% no primeiro ano, 60% no segundo ano de proteção. Ou seja, é alto para um vírus respiratório, né? A gente não tem essa eficácia em idosos com influenza, por exemplo, de 80%. A vacina de influenza não funciona 80% acima de 75 anos de idade, né? Para 2 temporadas, persistir também não tem. Vírus respiratório, geralmente, você precisa dar todo ano, como Covid, como influenza.
Então, uma vacina que tem trazido uma perspectiva de duração de proteção, pelo menos para 2 ou 3 temporadas, e com uma eficácia maior. Então, essa tem sido a nossa recomendação aqui, da Sociedade de Geriatria e de imunizações também. Acima de 60 anos, se tiver comorbidade, acima de 70 anos, aqui a gente tira os 5, né? 70 anos, independente de ter ou não comorbidade. Eficácia boa, segura. Tem alguns dados de risco de Guillain-Barré um pouquinho aumentado, mas nada preocupante por enquanto. O benefício é maior do que o risco. Mas não faz parte ainda do programa de imunização. Não. Nós não temos dado aqui no Brasil que justifique. É caríssima também. É uma vacina que está lá no fim da fila para introduzir no programa público, né? Aí, só lembrando que o Nirsevimab já está nos planos de saúde para todos os prematuros, né? Na agência, na ANS, já aprovou, está em saúde suplementar. Nasceu com menos de 37 semanas, os convênios são obrigados a pagar Nirsevimab para todas as crianças, né? Então, precisa lembrar disso também, não precisa esperar chegar no serviço público, não. Quem tem plano de saúde, Nirsevimab para todos os menores de 37 semanas, até 36 e 6/7. Bom, obrigada, doutor Renato. Eu que agradeço o convite. Portanto, uma palestra tão elucidativa assim.